Olá, terceiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós faremos a correção de algumas questões sobre o Taylorismo. Então, vamos ver aqui a questão 1. A questão 1 do Enem de 2011 diz assim: um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta, um quarto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete, requer 3 ou 4 operações diferentes. Então, nós vimos aqui nesse trecho que para fazer um alfinete, para produzir um alfinete, necessitou-se, então, de 3 a 4, na verdade, 4 funcionários, 4 operários para fazer um alfinete. Isso se dá às subdivisões de tarefas propostas pelo Taylorismo. Então, um operário que vai desenrolar o arame, ele vai passar 8, 9 horas, 10 horas fazendo apenas essa atividade, apenas essa tarefa. O que vai endireitar vai passar o tempo todo fazendo sempre essa função. O que vai cortar, só vai cortar. O que vai afiar as pontas, só irá afiar as pontas. Ou seja, é justamente aquilo que é proposto pelo Taylorismo. Né? Quem vai cortar, só vai cortar. Quem vai desenrolar, só vai desenrolar. Então, é aquilo que o Taylorismo vai propor, que é as subdivisões de tarefas. Aqui nós temos também uma charge que diz assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Aqui também nós vemos que os trabalhadores fazem também a mesma função, né? Esses operários, eles são responsáveis por apenas colocar o parafuso em uma peça. E esse operário passou 30 anos fazendo essa mesma função, tanto é que ele vai aposentar e o desejo dele é ir até a linha de montagem e descobrir o que ele está fazendo há 30 anos. Aqui nós também temos exemplo do Taylorismo, no qual o trabalhador vai fazer sempre a mesma função, ou seja, esses funcionários, esses operários que vão colocar o parafuso, eles nem sabem o que eles estão produzindo, o que eles estão ajudando a produzir, ou seja, também representa aquela ideia de divisão de trabalho e subdivisão de tarefas. Então, vamos ver aqui o que se pede. A respeito do texto e do quadrinho, são feitas as seguintes afirmações. Então, vamos ver. Primeira, ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários? Sim, tanto é que, como nós vimos, para fazer um alfinete, vão necessitar de 4 operários. Então, quem vai desenrolar o arame, só vai desenrolar. Quem vai endireitar, só vai endireitar. Ou seja, intensa divisão de trabalho, né? Divisão e subdivisão de trabalhos na qual os operários são submetidos. Então, essa alternativa, tanto o trecho quanto a charge, representa a intensa divisão de trabalho. Esses dois aqui da charge, eles fazem sempre a mesma função, tanto é que eles nem sabem o que eles estão ajudando a produzir. Então, a primeira alternativa está correta. Vamos ver a 2. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal. Não, o texto não se refere à produção informatizada, tanto é que são produções artesanais, né? Então, quem vai desenrolar manualmente, vai endireitar manualmente, ou seja, não são produções informatizadas. Vamos ver a 3. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário. Sim, ambos, ou seja, quem vai desenrolar o arame não sabe afiar, né? Quem endireita não sabe desenrolar, quem corta não sabe afiar, né? Quem afia não sabe endireitar, né? E quem desenrola não sabe alfinetar, né? Ou seja,
A ideia não depende do conhecimento do todo, né? O operário só sabe fazer a sua parte, ele só conhece a sua atividade. Assim como na charge, o operário está há 30 anos na linha de montagem, exercendo sempre a mesma função, sempre a mesma atividade, e ele vai se aposentar, e o desejo dele é que ele vá até o final da linha de montagem e descobrir o que ele está ajudando a construir há 30 anos. Ou seja, a ideia da atividade industrial não depende do conhecimento do todo, e sim apenas a parte do operário, né? O operário vai apenas fazer a sua função. O conhecimento do todo vai ser da gerência. Isso vai gerar aquilo que nós chamamos de trabalho alienado também. Então, a alternativa certa, a 1 e a 3, que seria a letra E. Apenas a 1 e a 3 que está correta. Vamos ver a questão 2. A questão 2 também foi uma questão do Enem de 2012, que também representa o Taylorismo. Nós podemos ver trabalhadores, né, operários, parados, exercendo sempre a mesma função. Então, pede assim: na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se, vamos ver a alternativa A, da autonomia do produtor direto? Não. Os trabalhadores, os operários não têm nenhuma autonomia. Eles não podem expressar ideias, né, criatividade. Então, o trabalhador não tem autonomia. Da adoção, da divisão sexual do trabalho? Não. Aqui nós podemos ver uma senhora exercendo a mesma função que o homem. Então, não tem essa divisão de que os homens vão exercer tal funções e as mulheres outras funções. Não tem essa divisão sexual do trabalho. C. Exploração do trabalho repetitivo? Sim, né? Essas pessoas que estão exercendo essa atividade passam de 8, 9, 10, às vezes 12 até 16 horas exercendo sempre a mesma função. Então, há sim uma exploração do trabalho repetitivo. D. Utilização de empregados qualificados? Não há nenhum empregado qualificado, pois eles vão exercer tarefas extremamente simples e extremamente repetitivas. Incentiva a criatividade dos funcionários? Não. Como nós vemos, os trabalhadores não têm autonomia, né? Eles não têm, então, direito de ter criatividade. Vamos ver aqui, então, a questão 3. Em seus princípios da administração científica, Frederick Taylor desenvolvia um sistema de organização do processo de produção que poderia ser aplicado em todo tipo de empresa, e mesmo os experimentos que têm ocorrido em empresas industriais. Então, nós vimos que Taylor desenvolveu um processo de organização da produção que poderia ser empregado, né, aplicado em todo tipo de empresa. Taylor, então, apresentava algumas formas de organização do trabalho que incluía várias características. Então, quais dessas características aqui não corresponde às formas de organização do trabalho para Taylor? A. Estímulo da produção através de compensas salariais? Sim, Taylor estimulava que o trabalhador trabalhasse cada vez mais, e com isso ele estimulava através de aumento de salário, ou seja, quanto mais você produzir, mais você ia receber. Só que o fruto do seu trabalho não vai lhe pertencer, né? O trabalhador vai ganhar apenas pela sua mão de obra, apenas pela sua força de trabalho. Mas sim, Taylor estimulava a produção através de compensas salariais. B. A divisão do processo de fabricação em gestos elementares. Sim, Taylor viu que os trabalhadores gastavam muito tempo para exercer determinada função, e ele descobriu que os trabalhadores estavam com gestos supérfluos, com gestos no qual eles gastavam muito tempo, por exemplo, para esticar o braço e pegar uma ferramenta.
Então ele trouxe lá a ferramenta para perto do trabalhador, diminuindo os gestos supérfluos, os gestos desnecessários que faziam com que os trabalhadores gastassem muito tempo. Então, e a subdivisão de tarefas. Com isso, iria produzir mais. Ao invés de um trabalhador desenrolar o arame e afiar, um seria só para desenrolar, o outro seria só para afiar, né? Um seria só para soldar, um seria só para pintar. Então, houve sim essa subdivisão de tarefas. B. Agora, a alternativa C é de mediação e racionalidade no uso de matérias-primas e ferramentas de trabalho. Sim, Taylor queria que o trabalhador produzisse cada vez mais em menos tempo e, com isso, gastasse cada vez menos matéria-prima. E a letra D, liberdade para os trabalhadores escolherem a forma de trabalho. Essa alternativa é a alternativa errada, pois os trabalhadores não tinham liberdade para escolher a sua forma de trabalho, já que os trabalhadores não tinham autonomia, e sim, eles eram subjugados. Letra E, uso do cronômetro. Letra E, uso do cronômetro para medir o tempo necessário à execução de tarefas. Sim, Taylor utilizava do cronômetro para que o trabalhador produzisse cada vez mais em menos tempo, né, e pudesse, com isso, diminuir o tempo de um trabalho exercido. Ou seja, se ele gastasse 1 hora, ele cronometrava e fazia com que esse trabalhador gastasse menos tempo para exercer a mesma atividade. Então, a questão 5, vamos ver a questão 5. Aqui diz assim: as inovações na organização do processo de produção desenvolvidas a partir do século XIX e XX ficaram conhecidos a partir de derivações dos nomes dos seus principais expoentes, Frederick Taylor e Henry Ford. Além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizam-se respectivamente dois princípios de organização do trabalho denominados. Nós ainda não vimos sobre o Fordismo, mas nós iremos ver. Então, o Taylorismo vai dizer sobre a administração científica, né? E o Fordismo vai falar sobre a linha de produção através da esteira mecânica. Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre o Fordismo e aí nós vamos resolver a questão 5 e a questão 6. Até a próxima aula.